Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez nesta manhã para celebrarmos o Manancial do Meio-Dia. Esta quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. E neste momento quero convidar você a iniciar a nossa programação mais uma vez com um louvor. Vamos juntos adorar ao nosso Senhor com mais esse canto. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Que esta seja a nossa oração constante, cada vez que eu respirar, cada vez que eu agir, cada vez que eu pensar, que a orientação de Deus esteja sobre nós. Hoje nós vamos fazer a leitura do texto de Romanos capítulo 3, de 1 a 20. Convido você a me acompanhar nesta leitura, baseado no Romanos capítulo 3, de 1 a 20, conforme o Manancial hoje nos desafia sob a graça de Deus. Não é? Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus
foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Vou perguntar, que é um questionamento. Que importa se algum deles for infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevalecestes quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. E concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos, tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz a aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sob a graça de Deus. Este é o título da reflexão desta manhã. A caminhada cristã nos traz muitos benefícios, pois experimentamos de Deus e o conhecemos cada vez mais, aproximando-nos da sua vontade e somos transformados até parecer com Jesus. Paulo, todavia, alerta-nos para um perigo que nos ronda em nossa caminhada cristã. A tentação de olhar para as pessoas com ar de superioridade e agir como se fôssemos mais merecedores do que elas. Muitas vezes chegamos a questionar o próprio Deus. Por que isso comigo? Estamos em posição de vantagem? Não. Não podemos estar em vantagem se o verdadeiro evangelho só nos mostra o quanto estávamos distantes de Deus. Todos nós. Essa é a graça. É a sua graça que nos salva. É a graça de Deus que nos dá esta salvação. É a misericórdia de Deus que nos permite buscar e achar perdão para os pecados que cometemos. É sua compaixão que nos move em direção aos perdidos para lhes anunciar a salvação. Nada vem de nós mesmos, porque não há o justo sequer. Todos estávamos debaixo da escravidão do pecado. O que nos diferencia é que fomos salvos graciosamente da ira de Deus. Isso, contudo, não é motivo para contar vantagens, mas para glorificar ao Senhor, que nos salva e que se revela cada vez mais para aqueles que lhe obedecem. Que nossa vida testifique da graça de Deus e que não nos esqueçamos em nenhum momento que somos totalmente dependentes do Pai. Totalmente dependentes do Pai significa viver sob a graça de Deus. É algo que nós não podemos jamais nos esquecer.
Precisamos ensinar isso a todas as pessoas à nossa volta. Mas, acima de tudo, antes de ensinar, a graça nos foi dada não porque merecemos, não por causa da nossa inteligência, não por causa da nossa herança familiar, não por causa da nossa honestidade ou por algum ato benevolente que a gente venha fazendo durante os anos de nossa vida. A graça de Deus é dada porque Ele quis, porque em algum momento, ou em todos os momentos, somos pecadores, agimos no pecado, agimos contrário à vontade de Deus. Por isso eu sempre uso essa expressão. Muitas vezes algumas pessoas julgam as outras dizendo que elas não merecem. Não é por merecimento. Um raciocínio bem simples vai te ajudar nisso. Se diz que é o seguinte: uma pessoa vive durante anos a fio, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, chega a uma idade de 80, 90 anos, honesta, trabalhadora, fiel, ajudante, mas descobre-se que ela cometeu um erro na vida dela que ninguém sabia, ou cometeu um erro no fim da vida. Aí o que nós fazemos normalmente? Deixamos de confiar naquela pessoa. Ela cometeu um erro, arrependeu-se do erro, mas a nossa confiança se quebra. Por isso que a salvação não é baseada na nossa honestidade, na nossa bondade, nas coisas boas que fazemos. Que podemos fazer coisas boas pela vida toda, mas basta uma para cair. O pecado nos faz cair. Por isso, Paulo fala que não há um justo sequer diante de Deus, porque Deus é perfeito em toda a plenitude. Daí, a graça de Deus sobre nós. Deus nos dá a salvação, não porque merecemos ou fizemos algo, mas porque Ele fez e Ele quis nos dar. Tira dos nossos ombros a responsabilidade de ser para ter, mas nos traz a alegria de vivermos porque somos. Por isso não podemos dizer que fulano merece, ciclano não merece, ou Beltrano merece, assim sucessivamente. Podemos fazer isso. Não é merecimento. Por isso, meu querido, você tem um parente, tem um familiar, tem um amigo, tem um vizinho, que muitas vezes, pelo comportamento, não merece. Mas ele precisa da graça de Deus e você é a testemunha desta graça. Compartilhe com outros. Viva na graça e compartilhe com outros. Permita que Jesus Cristo seja revelado na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos, neste momento, ouvir um louvor que fala exatamente deste Jesus Cristo que veio e nos trouxe esta maravilhosa graça. Você vai ouvir esta melodia, ela está sendo cantada em alemão. Se você gosta de alemão, vai aproveitar. Mas está legendado em português, é o hino 399. Fala exatamente dessa graciosidade. Vamos louvar o Senhor.
Amém, amém. Deus, Jesus Cristo apagou os meus pecados, os nossos pecados. Nós vamos orar? Então, vez assim, estaremos encerrando mais um Manancial do Meio-Dia. Quero convidar você, é claro, tá? Dá um like, dá uma confirmada aí, é importante. A gente quer, desejamos desenvolver esse trabalho, continuar mesmo depois da quarentena, para compartilhar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. E isso é muito importante. A sua presença, a sua participação, a sua oração, principalmente, é importantíssima nesse momento. Ok? Meu pedido, inscreva-se no canal e aí você vai poder ter acesso também a outros vídeos, outros cultos, outras programações. E os estudos bíblicos estou ministrando todos os dias. Vamos estudar a Bíblia, é o curso que estamos fazendo, é um curso introdutório sobre a Bíblia e os seus livros. Ok? Então vamos orar? Pai querido, muito obrigado mais uma vez. E agradeço pelo privilégio de poder estar neste momento preparando estes encontros, esses estudos, estas reflexões, aonde tem trazido ao meu coração conforto, orientação, direcionamento. E espero, Senhor Deus, que a mesma verdade esteja acontecendo com os que têm participado, assistido e visto estes vídeos. Obrigado, Senhor, pela bênção e pela graça de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós, derramado na cruz, nos trazendo o perdão. Dá-nos, ó Deus, a cada momento estarmos compreendendo a sua vontade e, ao compreendê-la, transmitir a outros que também precisam conhecer esta vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos encerrar, então, com mais um louvor, despedindo desta programação deste dia. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças Com seu coração, dê graças. dê graças ao eterno Pai. Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Aleluia. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Na fraqueza somos fortes, na pobreza